Amigos da Ideia do Jogo, eu volto a falar dessa polêmica envolvendo o processo desse ex-treinador Edinho, hoje comentarista da Sport TV. Aliás, os gestores da Sport TV precisam prestar atenção no que está acontecendo na Bahia com relação a esse processo, para saber a quem eles estão dando um contrato de emprego, não é? Eu pretendo, num momento próximo, procurar essa grande empresa de mídia esportiva brasileira para explicar o que de fato está acontecendo na Bahia, que não é meramente um processo de reclamação ou uma ação de cobrança. Mas eu preciso dizer a vocês de que o presidente do Vitória, mostrando visíveis sinais de desequilíbrio, né, ele agora partiu para o ataque pessoal a mim. E eu já passei para os nossos advogados, e eles já estão analisando as ações que vão ser tomadas contra esse rapaz que conseguiu, graças a uma parte pequena da torcida. Você imagine que foram 2.000 sócios votantes e que 30% votaram em Ivan de Almeida e sua chapa de conselheiros. Eu estou falando de 2.000 votos. Se nós temos uma população de torcedores que se aproxima de 3 milhões de torcedores, nós estamos falando de uma fração milésima da torcida do Vitória que elegeu esse rapaz para o nosso dissabor presidente do Esporte Clube Vitória. Eu não preciso mais falar sobre o caso de Edinho, porque quem coleciona nossos áudios já deve ter ouvido eu falar em todos os aspectos relativos a essa questão que o Vitória, essa gestão, que não foi responsável pela condução do processo na Justiça, porque esse processo foi ajuizado em 2008 e foi ajuizado, certo? E foi transitado e julgado em 2014 e eles entraram em 2016. Então, eu seria leviano se eu tentasse falar alguma coisa diferente, não é? Mas eles estão conduzindo o processo da ação rescisória, que é o último recurso que a Justiça brasileira estabelece para aqueles que se sentem prejudicados com a decisão transitada e julgada, uma decisão que com esse desfecho se transforma em lei e que, para ser mudado, é preciso que haja um fato extremamente relevante para que justifique a ação rescisória e mesmo o pedido liminar que o Vitória fez na segunda instância, onde corre esse processo, e que o senhor juiz negou ao Vitória a liminar, e o Vitória, naturalmente, que é uma coisa natural, fez o agravo, e o Vitória estava tranquilamente esperando, certo, o julgamento do agravo e da ação rescisória, já sem nenhuma esperança do que ia acontecer. E é muito fácil isso de provar, né? Se o Vitória buscou um acordo com os advogados desse rapaz e chegou a fechar um acordo que o presidente Ivan de Almeida fez questão de ele escrever a nota, porque pensou que estaria atingindo a mim e ao ex-presidente Alex Portela, certo? Ele fez a nota do próprio punho, dizendo do triunfo e da vitória que o Vitória colheu, a fechar, quando eu me lembro eu dou risada, a fechar um acordo de 7 milhões para um processo que poderia chegar a 8 milhões. E o seu advogado, o seu gerente jurídico, o doutor Otávio Freire, com quem tive, nesses últimos 2 meses, um relacionamento respeitoso e cordial, ele sabe, pode até negar publicamente, aí eu vou começar
a refletir sobre o seu caráter, ele discutiu comigo muitas vezes, e principalmente na noite que eu fui informado dessa nota, dando conta desse acordo do Vitória de 7 milhões, certo? E nós tivemos uma conversa e a posição dele era muito clara, favorável ao acordo, não é? E eu reclamava dele de que havia instâncias ainda do processo em curso, como o caso do agravo e da ação rescisória, mas ele, nesse aspecto, certo? Ele até tinha uma certa razão, ele não acreditava na ação rescisória nem na liminar, porque ele sabe que o Vitória não tinha fatos novos a defender na ação rescisória. Diferente de mim, porque eu tenho pleno conhecimento do processo e não fui instado a me manifestar até outubro, novembro de 2016. Imaginem, senhores, um processo de 2008 que correu na justiça. O Vitória ganhou em primeira instância, arguindo a prescrição, perdeu na segunda instância, onde o juiz negou a prescrição, e depois o Vitória incorreu num grave erro processual e não conseguiu levar o processo para a terceira instância, o STJ, e o processo ficou decidido na segunda instância, quando ele deveria ter descido para a primeira instância para correr a sua instrução até a fase final da instrução, quando o processo retornaria à segunda instância para a decisão final do pleno, do colegiado do Tribunal de Justiça da Bahia, e aí não mais somente o voto monocrático do relator, o excelentíssimo juiz Salomão Rezedar. O Vitória não tinha fatos novos, né? O Vitória, desde janeiro, fevereiro, que nós estamos dentro do clube, orientando e deixamos por escrito orientações de como deveriam buscar informações novas a respeito da relação entre o Vitória e esse rapaz, né, que me incomoda até falar o nome. E assim eu preparei uma petição, junto com nossos advogados, registrei em cartório uma escritura declaratória, apresentando uma série de fatos novos. E há mais de um mês, e aí o presidente Paulo Catarino sabe disso, estou dando nomes, porque eu sou uma pessoa muito clara, certo? E o presidente Paulo Catarino sabe que eu procurei várias vezes, até que nos últimos dias ele me disse que tinha conversado com o jurídico do Vitória e eles tinham aceitado, certo, dar entrada na petição com a minha escritura, porque eu precisava criar um fato novo para ver se a justiça refletia sobre a liminar que foi negada, certo? Mas aí eu fui muito bem recebido pelo senhor juiz, que me ouviu atentamente a respeito dos fatos que eu tinha a apresentar, e à tarde ele foi recebido pelo pessoal do Vitória, certo? É preciso dizer que quando eu fui ao juiz, eu avisei ao Vitória, porque eu estava fazendo tudo combinado com o Vitória, diferente do que saiu na mídia, não é, Otávio, de que eu fui à justiça sem avisar o Vitória. Mentira! Eu avisei dentro do tribunal, que eu estava lá para falar com o eminente juiz, né? E o Vitória quis marcar a presença no ato político e foi ao juiz. Tudo bem, tudo que viesse para somar, que seja bem-vindo. E o Vitória, depois que esteve com o juiz, tomou a decisão de não entrar com a petição, com a minha escritura declaratória. Eu não tive outra alternativa. Entrei com um pedido de assistência, como parte interessada, para ajudar o Vitória, porque a responsabilidade deixou de ser minha, certo? Assim reza seus estatutos, né? O Vitória eu fui sucedido por outros dirigentes, eles têm que cuidar do clube, dos ônus e dos bônus, não é, como eu fiz a vida inteira, e outros fizeram também. O fato é que a justiça, na segunda instância, depois de analisar o próprio agravo do Vitória e os fatos novos que nós trouxemos aos autos,
mesmo que a minha presença ainda não tenha sido formalmente aceita pela Justiça, porque é preciso que as partes se manifestem, certo? Mas eu tenho certeza de que serviu para uma reflexão e a liminar foi finalmente reformada e dada, suspendendo a execução até que a ação rescisória seja julgada. E paz, meus senhores, que essa ação rescisória é do final de 2016 e somente agora, em maio, é que o juiz da primeira instância, onde corre a execução do processo, teve conhecimento que o Vitória entrou com a ação rescisória. Os senhores sabem disso? Porque no dia 22 de maio, nós conseguimos, com a boa vontade do doutor Manuel Machado, que ele entrasse com uma petição informando ao juiz de primeira instância que havia uma ação rescisória, e aí o juiz dessa instância resolveu preventivamente suspender a execução, que já estava praticamente concluída com a liberação de recurso para o autor, e nós conseguimos informar a primeira instância de que havia um julgamento de segunda instância. Isso no dia 22 de maio. Só para os senhores terem ideia do esforço que nós estamos fazendo para ajudar o Vitória, certo? É bom que seja dito sempre, realmente a condução do processo foi de uma ignorância de informações sem espécie, né? Nisso, nós e o Departamento Jurídico do Vitória estamos alinhados. A condução do processo do Vitória foi um desastre, né? E o Vitória não colocou nas suas contestações todas as informações. Os senhores imaginem que há 15 dias atrás, sei lá, menos, nós descobrimos um livro Razão com pagamentos feitos a Edinho em 2004, na mesma época da venda de Fernando, um dos jogadores que estão na confissão de dívida. Os senhores acreditam que esse livro Razão não aparece nas contestações do Vitória em 2008? E nós encontramos eles no livro Razão, encontramos essas informações no livro Razão de 2004. Então, embora o jurídico do Vitória diz que não encontrou as informações estavam lá. E na época da gestão que nos sucedeu, certo? O jurídico do Vitória, na época, comandado pelo ex-presidente Raimundo Viana, na época diretor jurídico do Vitória, sua equipe não teve o devido cuidado de depurar todo esse processo e cuidar todo esse processo devido ao risco que tínhamos de uma decisão desfavorável, né? Então eu quero terminar esse depoimento dizendo que o Vitória hoje, né, viu uma declaração de Manuel Machado, sabe? Lembra, Manuel Machado, que em janeiro eu falei com você por telefone e disse a você, vamos ao juiz. Você me disse que a liminar tinha sido negada e você nunca me deu uma satisfação, nunca me deu uma resposta. E você me conhece, Machado, foi eu que lhe botei no Vitória. Sabe que eu não estou aqui brincando com as palavras, não é? E eu tive que ir à justiça, certo? Para poder ajudar o meu clube, sem nenhum interesse político, e sim impedir um acordo que me chama a atenção pela espécie, pelo valor, pela inoportunidade jurídica, certo? O Vitória querer fazer um acordo com 31 parcelas de R$150 mil e mais um sinal à vista de R$2 milhões, e esse era o acordo que o nosso presidente Ivan de Almeida foi à mídia
com a coragem dos incautos, com a coragem dos incompetentes, com a coragem daqueles que desconhecem qualquer tipo de gestão, de bom senso, de tudo, e foi a mídia dizer que obteve um grande triunfo, porque, no fundo, ele queria apenas me atingir e ao ex-presidente Alex Portela, certo? É claro que o processo foi mal conduzido, é claro que a confissão de dívida assinada por mim em 99 quitou a dívida com esse cara, com esse rapaz, com esse sujeito, certo? E o Vitória não usou esse argumento na sua ação de contestação, quando foi ajuizado o processo por esse ex-treinador do Vitória, 9 anos depois de assinar um documento conosco, recebendo direitos econômicos de atleta em troca da dívida. Está escrito na confissão de dívida claramente, e o Vitória nunca usou isso. E eu vejo essa gestão querendo defender o indefensável, até porque ela não é responsável por essa má condução do processo. Ela é responsável agora de se envolver no processo, porque a responsabilidade passa a ser dessa gestão, e querer fazer um acordo absolutamente desproposital, descabido, destrambelhado, certo? Queria fazer com que o Vitória assumisse uma dívida de 7 milhões de reais, certo? Quando ainda existia uma liminar para ser julgada através de um agravo, para ter uma tentativa de reforma através de um agravo, tá certo? E uma ação rescisória com fatos novos que eu tive a preocupação de levar aos autos, mesmo com a resistência, certo, do Departamento Jurídico do Vitória, que se recusou, certo, várias vezes, não foi, Otávio, a entrar com a petição com a minha escritura. Você me dizia, essa escritura não serve para nada, não é verdade? Bom, eu espero que todos tenham entendido, e eu estou aí. Eu ser berlinda em processo do Vitória não é novidade para mim. A diferença entre essas questões comigo é porque, no outro lado, eu tenho mais de uma dezena de serviços prestados ao clube, ao contrário dessas pessoas que mal entraram no clube e já estão colocando a vida do clube em xeque. Um abraço para vocês.